porque nos próximos vídeos vou revelar documentos e mapas que literalmente podem fazer você enxergar sua cidade de forma completamente diferente. Vamos começar, mas antes de revelar o primeiro documento secreto, preciso que você faça uma coisa. Era uma manhã comum de agosto de 2019, quando o professor Heitor Mendes, geólogo da Universidade Federal da Bahia, estava fazendo um trabalho de mapeamento de rotina no recôncavo baiano. Heitor tinha 45 anos de carreira, dedicada ao estudo do solo brasileiro, mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a descobrir. Enquanto sobrepunha mapas antigos de estudos mineralógicos dos anos 70, com dados recentes de localização de comunidades quilombolas, um padrão impossível de ignorar começou a emergir na sua tela de computador. 78% das comunidades quilombolas da Bahia estavam situadas exatamente sobre áreas de altíssimo valor econômico. Não era coincidência. Era um mapa da riqueza que ninguém queria que fosse revelado. O professor Heitor não imaginava que essa descoberta mudaria sua vida e quase a encerraria. Entre esses pontos no mapa estava Cajazeiras, uma comunidade quilombola fundada em 1847 por pessoas escravizadas que fugiram e descobriram um pedaço de terra abençoado com nascentes de água pura e solo incrivelmente fértil. Dona Jurema Santos, hoje com 68 anos, nasceu e cresceu em Cajazeiras. Ela ainda lembra da tarde em que sua mãe, com as mãos calejadas de tanto trabalhar a terra, segurou seu rosto de menina de 10 anos e disse, olhando firme nos seus olhos: "Um dia, isso vai ser nosso no papel, filha." Aquilo foi em 1977. 47 anos depois, Dona Jurema ainda esperava por esse papel. O processo de titulação das terras de Cajazeiras estava parado, engavetado, esquecido em alguma gaveta de algum órgão governamental em Brasília. Mas quando ele tentou publicar seus dados, algo muito estranho aconteceu no departamento da universidade. Heitor preparou um artigo científico detalhando suas descobertas e submeteu à revista acadêmica mais respeitada do Brasil em estudos geológicos. Rejeitado sem revisão por pares, com uma justificativa vaga sobre falta de relevância científica. Heitor estranhou. Ele tinha 30 anos de publicações aceitas. Jamais havia sido rejeitado dessa forma. Tentou outro periódico, mesma resposta, e outro, e mais outro. Foi quando ele recebeu um e-mail anônimo dizendo: "Apenas deixa quieto. Professor, tem coisas que é melhor não mexer." Determinado a entender o que estava acontecendo, ele procurou alguém que pudesse ter respostas e encontrou a doutora Thalita Ferreira. As mesmas palavras que Heitor havia escutado. Thalita então mostrou a Heitor um documento que ela guardava há 20 anos em segredo. Era um ofício interno do extinto Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, datado de 1973. O documento catalogava reservas minerais significativas de nióbio, terras raras e manganês em coordenadas geográficas específicas. Heitor pegou seu laptop e cruzou aquelas coordenadas com um mapa das comunidades quilombolas. Era um match perfeito. Cajazeiras estava exatamente sobre um depósito de manganês. Outras 23 comunidades estavam sobre reservas valiosas. Era um ofício interno que provava que o governo sabia de tudo desde 1973. 52 anos atrás.
O documento nunca foi tornado público, nunca foi mencionado em nenhum estudo oficial sobre terras quilombolas. Simplesmente desapareceu dos arquivos. Heitor olhou para Thalita e fez a pergunta que ambos já sabiam a resposta. Por que esconder isso? Thalita respondeu com outra pergunta. Você conhece alguma comunidade quilombola que conseguiu titulação rápida quando suas terras eram valiosas? Onde quer que esteja. Pause agora e deixe um comentário com a palavra justiça se você acha que essa história precisa ser contada. Isso me ajuda a saber que vocês querem mais investigações como essa. Heitor e Thalita decidiram que precisavam de ajuda jurídica. Alguém que entendesse os processos de titulação e pudesse mapear legalmente o que estava acontecendo. Foi quando conheceram Cauê Santos, 22 anos, neto de Dona Jurema, estudante do último ano de Direito na Universidade Federal da Bahia. Cauê cresceu ouvindo sua avó falar sobre o tesouro de Cajazeiras. Ela sempre dizia que aquelas terras guardavam riquezas que um dia seriam reconhecidas. Cauê achava que era apenas o jeito poético da avó falar sobre a importância cultural e histórica do quilombo. Nunca imaginou que pudesse ser literal. Quando Heitor mostrou os dados para Cauê, o jovem sentiu o sangue ferver. Sua avó estava certa o tempo todo. Cauê decidiu usar seu trabalho de conclusão de curso para mapear juridicamente todos os processos de titulação de terras quilombolas travados na Bahia. Ele passou 6 meses mergulhado em processos, ofícios, pareceres técnicos, recursos e documentos judiciais. O que ele descobriu foi assustador. Mas antes de revelar isso, deixa eu te contar exatamente o que existe em Cajazeiras. Porque quando você souber os números reais, vai entender por que tanta gente quer que essa história permaneça escondida. As terras de Cajazeiras ocupam aproximadamente 1.200 hectares de área no interior da Bahia. Heitor fez estudos geológicos detalhados e encontrou depósitos de manganês, estimados em 15.000 toneladas, com valor de mercado atual de aproximadamente 89 milhões de reais. Mas o tesouro não para por aí. Thalita catalogou 47 espécies vegetais únicas naquela região, 3 delas nunca antes documentadas pela ciência, com propriedades medicinais comprovadas em testes preliminares. O potencial farmacêutico dessas plantas é incalculável. Além disso, Cajazeiras possui 7 nascentes de água mineral, com vazão suficiente para exploração comercial sustentável. Um estudo de viabilidade econômica, feito por um economista amigo de Cauê, calculou que, com a titulação garantida, Cajazeiras poderia desenvolver turismo ecológico e cultural, recebendo cerca de 5.000 visitantes por ano, gerando uma receita anual de 2,3 milhões de reais para a comunidade. Cauê descobriu algo nos processos que nem mesmo o professor Heitor havia notado. Em todos os processos de titulação de terras quilombolas com alto valor econômico, havia um padrão de obstrução. Laudos antropológicos questionados por especialistas externos, perícias técnicas adiadas indefinidamente, recursos protelatórios apresentados por proprietários de terras vizinhas e uma demora absurda nas análises finais. Nos últimos 20 anos, 89% dos processos de titulação de terras valiosas foram bloqueados pela mesma pessoa. Cauê encontrou a assinatura dele em dezenas de pareceres, despachos e documentos. Senador Augusto Cavalcante, 60 anos, presidente da comissão que analisa demarcações de terras quilombolas há 18 anos, e essa pessoa tinha conexões diretas com as 5 maiores mineradoras do Brasil. Cauê investigou mais fundo e descobriu que Cavalcante possuía ações em 4 empresas de mineração e agronegócio, que tinham interesse direto nas mesmas terras que as comunidades quilombolas reivindicavam. Era um conflito de interesses gritante, mas perfeitamente legal,
dentro das brechas do sistema. Quando Dona Jurema soube de tudo isso, quando seu neto Cauê sentou com ela na varanda da casa de Taipa e mostrou todos os documentos, todos os mapas, todas as provas, ela chorou, não de tristeza, mas de uma raiva digna, acumulada por 47 anos de espera. Ela olhou para o neto e disse com a voz firme: então é por isso que a gente nunca conseguiu nosso papel. Tem gente ganhando dinheiro em cima da nossa miséria. Mas Cavalcante cometeu um erro fatal em 2021. Ele assinou um parecer técnico contra a titulação de uma comunidade quilombola no sul da Bahia, alegando que não havia provas históricas suficientes de ocupação ancestral. 3 meses depois, vazou um e-mail onde ele orientava uma mineradora sobre como adquirir terras na mesma região, mencionando especificamente que o processo de titulação seria bloqueado. Ele assinou um documento que contradizia completamente seu discurso público. E Cauê tinha uma cópia desse e-mail, conseguida através de uma fonte anônima que trabalha no escritório de advocacia que assessora o senador. Era a evidência de que precisavam. A prova de que a obstrução não era burocrática, era intencional e corrupta. Quando Dona Jurema soube disso, ela tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela iria tornar público tudo o que sabiam, independente das consequências. Thalita tentou alertá-la sobre os riscos. Ela mesma havia recebido ameaças no passado. Em 2015, ofereceram a Thalita R$50 mil para que ela revisasse seus laudos antropológicos sobre 3 comunidades quilombolas, mudando suas conclusões para negar a comprovação de ocupação ancestral. Thalita recusou na mesma hora, e 2 semanas depois, foi notificada de um processo por má conduta acadêmica, movido por um instituto de pesquisa que ela nunca tinha ouvido falar. O processo não deu em nada, mas serviu como recado. Heitor também sofreu retaliações. Depois de apresentar dados preliminares de sua pesquisa em um congresso de geologia, seu projeto de pesquisa foi rejeitado pela agência de fomento, sem justificativa técnica clara. Mas Dona Jurema estava decidida. Ela reuniu lideranças de 37 comunidades quilombolas da Bahia, em Cajazeiras. Foi uma assembleia histórica. Algumas pessoas viajaram por 2 dias de ônibus para chegar lá. Heitor apresentou os mapas. Thalita mostrou os documentos históricos. E Cauê explicou as irregularidades jurídicas. A decisão foi unânime. Eles criariam um dossiê completo e tornariam tudo público. Trabalharam por 3 meses, compilando mapas detalhados, documentos escaneados, análises técnicas, depoimentos gravados em vídeo e histórias pessoais de décadas de luta. O dossiê tinha 340 páginas de provas irrefutáveis. Em março de 2023, as 37 comunidades organizaram uma manifestação em Salvador. Mais de 5 mil pessoas marcharam pelas ruas da capital baiana, carregando faixas com os dizeres: nosso tesouro, nossa terra, nossa história. Dona Jurema, aos 68 anos, caminhou na frente do grupo, segurando uma foto antiga de sua mãe. A mídia tradicional ignorou a manifestação, mas a mídia alternativa e as redes sociais explodiram. O dossiê foi compartilhado milhares de vezes. Jornalistas independentes começaram a investigar. Podcasts dedicaram episódios inteiros ao caso. A pressão popular cresceu como uma onda, mas tem algo que ainda não te contei sobre o verdadeiro impacto disso tudo. O senador Cavalcante foi forçado a fazer um pronunciamento público, minimizando a questão, alegando que os processos de titulação seguem trâmites normais e que não há nenhuma irregularidade. Mas suas palavras foram imediatamente contraditas nas redes sociais, com prints dos e-mails vazados, comparações entre seus discursos e suas ações, e análises detalhadas dos processos travados. Sua imagem pública despencou. Protestos começaram a acontecer na frente de seu gabinete em Brasília. A pressão funcionou. 3 meses depois da manifestação, uma decisão judicial desbloqueou 3 processos de titulação que estavam parados há mais de 15 anos, incluindo Cajazeiras. Foi uma vitória parcial, mas significativa. Dona Jurema recebeu a notícia por telefone enquanto preparava o almoço. Ela deixou a panela no fogo, saiu correndo para o quintal e gritou para os vizinhos: conseguimos o papel. Pessoas saíram de suas casas,
Começaram a se abraçar e chorar. A notícia se espalhou pela comunidade em minutos. Naquela noite, Cajazeiras fez uma grande festa. Teve música, dança, comida farta e muita emoção. Dona Jurema, segurando o documento oficial que reconhecia a propriedade ancestral da comunidade, olhou para o céu estrelado e sussurrou: "Mãe, conseguimos. Mas a luta está longe de acabar. Ainda há 412 comunidades quilombolas aguardando titulação na Bahia. E o padrão de obstrução continua em muitas delas. Porque essa história não é só sobre Dona Jurema ou Cajazeiras. É sobre você também. A invisibilização dessas riquezas afeta toda a economia regional de formas que você provavelmente nunca pensou. Quando comunidades quilombolas não conseguem titulação, elas não podem desenvolver atividades econômicas sustentáveis. Não podem receber investimentos, não podem explorar legalmente o potencial turístico de suas terras. Isso significa menos empregos na sua região, menos circulação de dinheiro, menos desenvolvimento local. Um estudo econômico realizado pela Universidade Federal da Bahia, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estimou que se todas as 500 e tantas comunidades quilombolas da Bahia fossem tituladas e pudessem desenvolver plenamente suas atividades econômicas, o impacto no PIB estadual seria de 1,8 bilhão de reais anuais. Isso equivale a criar 45 mil empregos diretos em setores como turismo, agricultura sustentável, artesanato, cultura e serviços. 45 mil famílias com renda digna. 45 mil histórias de transformação. Mas enquanto essas terras permanecem em limbo jurídico, enquanto processos são travados por interesses escusos, esse potencial fica congelado, desperdiçado, invisível. E aqui está a parte que mais me impressionou nessa investigação. Cajazeiras não é exceção. É a regra em todo o Brasil. Heitor e Thalita expandiram a pesquisa para outros estados e encontraram o mesmo padrão. No Maranhão, em Minas Gerais, no Pará, em Goiás, no Mato Grosso, sempre o mesmo roteiro: comunidades quilombolas sobre terras valiosas, enfrentando os processos de titulação mais demorados e complicados. Sempre os mesmos nomes envolvidos em obstruções, sempre as mesmas empresas interessadas nas terras, sempre o mesmo silêncio conveniente da mídia tradicional e dos governos. É um sistema de ocultação que funciona há décadas, escondendo um mapa de riquezas que deveria pertencer a quem sempre cuidou dessas terras. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou você de alguma forma. Comenta aí embaixo. Tem algum quilombo, comunidade tradicional ou território ancestral perto de onde você mora? Vou ler todos os comentários e quem sabe sua região não vira a nossa próxima investigação. Hoje, Dona Jurema trabalha com jovens quilombolas de Cajazeiras, ensinando história da comunidade e direitos territoriais. Ela quer que a próxima geração saiba exatamente o que aconteceu e nunca mais deixe ninguém esconder a verdade. O professor Heitor Mendes continua seu trabalho de mapeamento, agora assessorando outras comunidades quilombolas no Brasil inteiro. Seus mapas se tornaram ferramentas poderosas de luta e conscientização. A doutora Thalita Ferreira virou referência nacional em laudos antropológicos para processos de titulação. Hoje, ela assessora gratuitamente comunidades que não têm recursos para contratar especialistas. Cauê se formou em Direito com louvor. Seu trabalho de conclusão de curso ganhou prêmios e virou referência acadêmica. Hoje ele atua como advogado pro bono defendendo direitos de comunidades tradicionais. E o senador Cavalcante, ele está sob investigação do Ministério Público Federal por conflito de interesses e uso indevido de função pública. O processo está em andamento. O tesouro do quilombo nunca foi ouro enterrado, moedas antigas ou pedras preciosas escondidas em baús. O verdadeiro tesouro sempre esteve vivo, pulsante, nas mãos de quem mais merece. As comunidades que preservaram terra, cultura, história e dignidade por séculos. O mapa da riqueza da Bahia não estava escondido por acidente. Estava escondido por interesse. Mas agora você sabe, você tem esse conhecimento. E conhecimento
É a ferramenta mais poderosa de transformação que existe. Quando Dona Jurema leva grupos de crianças da comunidade para mostrar os limites das terras agora oficialmente reconhecidas, ela aponta para as montanhas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber dessa verdade. Se inscreve no canal, porque semana que vem eu revelo o mapa completo das riquezas ocultas em outros 8 estados brasileiros. E garanto, você vai se chocar com o que está acontecendo debaixo dos nossos narizes. Te espero lá.